Ajuda, ó querido Deus, nesta noite, ao abrir a Tua palavra, ajuda que possamos ter nossos entendimentos e corações dilatados, abertos, para recebermos tudo aquilo que Tu desejas transmitir à Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos tomar 2 porções das Escrituras Sagradas e vamos registrá-la aqui pela leitura. A primeira delas, que será a base do nosso tempo, é Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, do versículo 22 ao 32. Repetindo, Lucas 12, de 22 a 32, a palavra de Deus assim diz: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A outra porção, Filipenses, aquela que o nosso irmão na introdução se referiu, de fato vamos deixá-la registrada, Filipenses 4. E nós vamos ler 2 versículos aqui, 6 e 7. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Eu falei, é Filipenses. Filipenses, me perdoe. Filipenses, capítulo 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui estão, então, as 2 porções que vamos deixá-las registradas para vocês. O encargo está muito claro. É um cargo de cunho pastoral, mas é um cargo em que eu entendo ter grande relevância, principalmente pelo tempo em que nós estamos vivendo, pelos dias que nós nos encontramos. Amados e amadas irmãs, nós vivemos em tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos angustiosos. Eu digo para vocês, a humanidade está enferma, a humanidade está adoecida. A humanidade realmente ela está num momento de muita insegurança, de muita inquietação. Ela está insegura com tudo aquilo que está acontecendo. É como se a humanidade estivesse, toda ela, dentro de um barco, a bordo de um barco. Esse barco não teria um leme e não teria ninguém que estivesse conduzindo essa embarcação. Essa humanidade está entregue à deriva. Esta é a realidade que temos diante dos nossos olhos. Inquietações, incertezas e o medo tomam conta do coração de todos aqueles que fazem parte dessa humanidade. Uma grande multidão tem sido realmente solapada por essas inquietações que estão acontecendo aos nossos olhos. Ventos de inquietações têm soprado sobre essa humanidade. E tudo isso nós estamos assistindo, amados irmãos e irmãs. E é lógico, se
o navio no qual essa humanidade se encontra. Não tem leme, não tem para onde ir. Onde ela irá aportar e encontrar um porto seguro? Jamais. Porque ela está sendo oprimida pela ansiedade. Ela está sendo opressa pela ansiedade, sufocada, estrangulada pela ansiedade. Nunca, em todos os tempos já conhecidos, nunca se vendeu tanto remédio que tem a característica de ansiolítico como nesse tempo no qual nós nos encontramos. Vivemos num tempo extremamente importante, amados irmãos. O que nós vemos na face das pessoas é exaustão. O que nós vemos na face das pessoas, na realidade, é angústia. Angústia. As pessoas não sabem por que estão angustiadas. Elas estão sofrendo profundamente de uma ansiedade, de uma opressão de ansiedade. E quando nós falamos da humanidade, tudo certo. Mas quando nós voltamos a nossa lente, voltamos a nossa atenção para a igreja do Senhor, o que nós vemos? Infelizmente, muitos irmãos, muitas irmãs também encontram-se debaixo da opressão da ansiedade. Não consegue confiar, quanto mais obedecer nas simples palavras do Senhor Jesus, como há pouco nós lemos lá no Evangelho de Lucas. Jesus dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso vale para todos nós. A igreja que deveria ter uma resposta para essa humanidade tão exausta, ela mesma está buscando uma resposta para si, porque ela não tem encontrado descanso. Nós conhecemos a palavra. Verdadeiramente nós conhecemos este e tantos outros textos que nos falam dessa verdade. Não só conhecemos, mas confessamos essa palavra. Mas parece-nos que essas coisas são insuficientes e os nossos corações ficam palpitando. Os nossos corações ficam chacoalhando dentro de nós porque nós não encontramos descanso. Será que há um caminho, amados irmãos e irmãs, para sermos livres da opressão da ansiedade? Será que há um caminho? Queridos irmãos e irmãs, nós contamos com o socorro do Espírito Santo nessa noite, para que o Espírito Santo venha revelar, venha trazer luz em nossos corações, para que nós possamos encontrar um caminho à luz da palavra de Deus, para que encontremos de fato o descanso para o nosso coração, para que nós possamos de fato experimentar a verdadeira e infalível palavra do nosso amado Senhor. Ele está dizendo para cada um de vocês nessa noite, não andeis ansiosos pela vossa vida. Daqui a pouco eu vou me referir a isso, mas eu creio que encaixa bem eu reforçar esse pensamento. O apóstolo Paulo, o que ele faz? Por que nós lemos aquele texto? Ele amplia esse pensamento do Senhor Jesus, trazendo mais luz sobre esse aspecto da ansiedade. Paulo ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então isso fecha todas as questões à nossa volta. E isso é extremamente importante que os nossos corações recebam de maneira real. Meu irmão, minha irmã, o que o mundo precisa ver em nós é que nós somos diferentes. O que o mundo precisa ver em nós é que nós somos um povo que não é governado pelos noticiários nem pelos boletins diários que nós temos diante dos nossos olhos. Nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor que reina poderosamente nesse universo, amados irmãos e irmãs. Nós temos um Senhor que se importou e se importa com cada detalhe da nossa vida. Aquele que criou as bilhões e bilhões de galáxias, Bruno. Aquele que nominou todas as bilhões e bilhões de estrelas que há neste universo. Há mais estrelas nesse universo do que a soma de todos os grãos de areia, de todas as praias do planeta Terra e de todos os desertos que existem nesse planeta Terra. Se nós contássemos os grãos, não chegaria perto da quantidade de estrelas que nós temos aí espalhadas por esse grande universo. E o teu Deus, Bruno, Ele deu não somente nome para cada uma dessas estrelas, mas Ele nominou-as. Cada uma tem nome. Esse é o Deus que habita em você, que habita em cada um de nós. Então nós temos um Senhor poderoso. Nós temos um Senhor que reina. Mas entre sabermos isto e experimentarmos isto, há uma distância abismal.